Vamos respirar, falar sobre ritos de passagem e trazer a nossa sabedoria e conhecimento de vida para que você possa entender o que são os ritos de passagem, como eles funcionam, para que que eles servem e como que a gente pode usar de uma maneira mais prazerosa através da consciência. Mas antes, vamos respirar. E após a gente respirar, eu vou. A gente vai começar e vai ter esse bate-papo gostoso. Então, pegue o seu chá. Esse aqui é um leitinho de soja com café, porque aqui a gente é vegano. Então, vamos respirar, tá? A respiração que a gente vai fazer agora é uma respiração em que você vai. Primeiro, você precisa ajeitar sua postura, botar a sua cervical na sua lombar. E você vai focar a sua respiração nesse triângulozinho aqui, ó, em cima da nossa boca. Dizem que a gente perde a nossa memória quando a gente nasce. Um pouco antes de nascer, vem um anjo e silencia a nossa boca. E ele toca exatamente aqui. E é por isso que todos os humanos têm esse triângulozinho. É uma história fofa, né? A gente não sabe se é 100% verdade, mas eu acho ela tão linda e ela faz tanto sentido. E é por isso que a gente não tem memórias de vidas passadas, porque a gente, ó, não pode falar. Então a gente vai focar nesse triângulozinho que o anjo toca, tá? E vai respirar focando aqui. Camila, mas e se eu pensar na morte da bezerra? Volta para cá. Volta, volta, volta. O foco é aqui e vocês vão ouvir uma musiquinha, tá bom? Então, pode começar. Ajeitar a coluna e focando sempre aqui, ó. Presta atenção no ar que entra e no ar que sai. O ar que entra, ele é mais geladinho, o ar que sai é quentinho. O ar que entra é geladinho, o ar que sai é quentinho. Como que o ar que entra e sai toca esse triângulo? E continua respirando. Pode abrir os olhos. Hum. E vamos conversar. Vamos conversar sobre a importância dos ritos de passagem na nossa vida. E os ritos de passagem, antigamente, nas tribos, em Atlântida, em inúmeras civilizações ancestrais, o que era o rito de passagem? Era a transformação que você passava, ela gerava para você um novo patamar de consciência e de visão de mundo de vida. Então, por exemplo, o bebê, ele é bebê até ele falar. Esse é o primeiro rito de passagem. Eu vou falar aqui agora os ritos de passagem naturais e os ritos de passagem artificiais. Os ritos de passagem naturais, eles estão conectados ao corpo. Então, o bebê, ele é bebê até ele falar. Ele falou, ele é uma criança,
né? E aí a gente tem a primeira infância, a segunda infância, e a gente tem todas essas classificações dentro da psicologia, da psicanálise. Mas o bebê, ele é um bebê, depois ele aprende a falar, e quando ele fala, ele se torna uma criança. E depois que ele fala, ele começa a ter novos patamares de interação com o mundo. Então, não adianta você só falar, você precisa interagir. E aí é o momento em que a criança, ela comanda, então, eu quero comer. E preste atenção que é muito interessante como as crianças nos ensinam sobre poder pessoal. A criança, ela não, mamãe, eu posso comer tal coisa? Isso ela aprende muito depois. Na primeira infância, quando a criança começa a falar, inclusive até aquele momento em que ela não fala ainda, que ela chora por comida, ela está dando uma declaração clara. Eu quero comer agora. Não, não é daqui a meia hora, é agora, né? Criança com fome é uma coisa de louco. As mães ficam malucas porque a criança ela não quer comer, ela não quer esperar a comida ficar pronta. Ai, meu filho, o arroz vai ficar pronto em 10 minutos. Não, mamãe, eu não quero, eu não sei o que é 10 minutos. Eu sei o que é o aqui e agora. E no aqui e agora estou com fome. Então, existem outros ritos de passagem, como a própria socialização. Quando a criança ela aprende a socializar com os amiguinhos e ela entende que ela não pode ficar batendo nos amiguinhos ou que ela não pode ficar agarrando os amiguinhos, ela começa a entender esse processo entre o espaço, o meu espaço e o seu espaço. Então, a gente vai aprendendo a lidar com a vida, com a sociedade e com nós mesmos através desses ritos de passagem. Então, vão acontecendo coisas na nossa vida e a gente vai modificando. A mulher, ela tem a menarca. E aí, quando ela, antes dela sangrar, ela tem uma visão de mundo que é muito baseada no entendimento das pessoas ao redor. Só que ela tem o mundo dela interno e ela acessa esse mundo dela interno, que é só dela. Depois que ela passa pela menarca, ela começa a acessar o inconsciente coletivo feminino. E é por isso que as mulheres, quando a menina sangra, muitas mulheres, ao invés de iniciá-la de uma maneira, de um entendimento amplo, elas fecham. Então, a iniciação é através do medo. Fecha a perna, fica quieta, cuidado, porque os homens vão querer te atacar, entendeu? Então, assim, às vezes passa por essa iniciação através do medo, o que é totalmente normal dentro da sociedade. A minha mãe fez isso comigo também. A minha mãe, ela não me ensinou que todo homem vai me atacar, não. Mas ela sempre deixou bem claro, a sua postura vai ditar o que o homem vai fazer com você ou não, né? Só que, além disso, tem a questão do próprio perigo. Então, nunca se coloque em perigo. Então, não é para você ficar andando por aí meia-noite na rua sozinha, né? Não é para você se colocar em perigo, porque você está num local meia-noite escuro sozinha, pode ser sim que aconteça alguma coisa com você. Ai, Camila, mas eu trabalho, eu volto tarde, faculdade, isso, aquilo, outro. Eu entendo. E é por isso que a gente precisa ter rede de apoio. É por isso que as mulheres têm sim que ter amigos homens que não queiram só transar com elas, né? Por essa questão de segurança. É por isso sim que a mulher ela tem que ter uma postura de, cara, eu preciso ser protegida sim. Então você, como meu amigo homem, você pode me acompanhar até em casa? A gente pode rachar um Uber depois da faculdade? Entende? Então, é possível sim. É possível sim a gente se organizar, mas nós mulheres fomos ensinadas a ter medo de todos os homens. Então, a gente chega na vida adulta com medo de ser protegida por um homem. A gente tem medo de ser atacada e a gente tem medo de ser protegida. E a sociedade fala: seja empoderada, não dependa de ninguém. Esses machos tudo tóxico, não dependa de macho. E só que é a mesma sociedade que fica pregando que, né, o argumento é X mulheres por mês, por ano, por dia, por sei lá, apanha de homem, é abusada. Aí você não, então eu vou comprar esse discurso sim, porque esse cara que é meu amigo, ele pode sim abusar de mim. Não, se você entender de corações
se você entender de telepatia e principalmente se você estiver aberta a ser ajudada e fechada a ser abusada, porque a gente não aprendeu a se o nosso campo energético para o amor e fechar o campo energético para a violência, para a dor, para. A gente não aprendeu, a gente só aprende a abrir o nosso campo para o medo. E o medo vai atrair esses caras né? E é o que a gente vê. Então, o rito de passar, por exemplo, para os meninos, o rito de passagem. O cara, isso falando de tribo, né? Então, assim, a menina, ela estava lá na tribo, ela estava lá na civilização antiga, e aí tem esses ritos naturais, que é do bebê para criança, da criança para criança maiorzinha, e aí vai tendo a socialização, e vai começando a ter curiosidade, e vai começando a encontrar os seus talentos. Então, entre os 5 e 7 anos de idade, é muito importante as mães observarem o que que o meu filho gosta. O Armiro, meu filho, ele tem inúmeros talentos. Inúmeros. Ele canta, ele dança, ele adora futebol, tá? Ele gosta de luta e ele tem um domínio bizarro do corpo dele, movimentação corporal. E ele gosta de brincar, de boneco, de fazendinha, tá? Mas preste atenção, o canto, a dança, o movimento corporal, ele adora lutinha e futebol. São 5 talentos que eu tenho, eu como mãe, eu preciso investir e fazer com que a cada degrau natural, então ele está na fase de aprender a falar, ele está na fase de se comunicar, ele está na fase de ter uma comunicação imperativa. Eu não posso cortar essa comunicação imperativa e eu tenho que agora começar a investir cada vez mais, porque ele fez 4 agora. Eu tenho 3 anos para investir nessas 5 habilidades e mais alguma outra, além das habilidades sociais, obviamente, dele ter amiguinhos e brincar com amiguinhos, para que ele lá na frente ele possa ter uma visão angelical e próspera da vida. Então, vou ser jogador de futebol. Ele pode ser, mas ele também pode ser cantor, mas ele também pode ser dançarino, mas ele também pode ser jiu-jiteiro, ter uma academia de jiu-jitsu e treinar criancinhas, ou meninos, enfim. Ele também pode, sei lá, entendeu? Trabalhar com arte, dar aula de canto. Ele pode ser o que ele quiser. Só que se eu, como mãe, não investir nisso e ensiná-lo a enxergar o mundo através dessas evoluções, e aí os talentos, eles estão aqui para trazer disciplina para a gente. Outra coisa que a gente perdeu. Então, voltando lá à questão das tribos. Aí tem esses ditos de passagem naturais do próprio corpo, de você falar, andar, de você adquirir talentos e expressar talentos na tribo. E aí a criança que é artística, ela vai para o lado dos curandeiros, e aí ela vai começar a trazer arte, seja através do rezo, do canto mágico, da magia, seja através de sei lá, de expandir a cultura, né? E aí seria uma parte histórica, né, da tribo, que as tribos, a gente sabe que o canto, ele é a representação, eles são os livros, né? São os papiros, né? Que contam a história das civilizações. Até outro dia era assim. E aí é isso. Então, os adultos, eles têm essa visão superior, por isso que é supervisão, de entender de maneira madura, né, como que essa coisa pode ser alocada. A nossa sociedade, ela é fundamentada na polaridade oposta, que é a polaridade fordista para você criar escravos industriais. Então, a criança está com problema em matemática, então vamos dar aula de reforço de matemática. Não vamos dar aula de reforço em literatura, que a criança é ótima, porque literatura não dá dinheiro, né? Então, é sempre essa visão completamente oposta e completamente castradora dos ritos de passagem. E aí, quando a criança vai crescendo lá na tribo, aí o menino, ele começa a também exercer ofícios masculinos.
Então, ele vai ter, sim, que ou cuidar da horta, ou caçar, ou com o pai dele visitar outras tribos e fazer conexão cultural, conexão bélica também, porque a gente, né, depois da queda de Atlântida, a gente se tornou bélico, sim. E aí todo esse processo. As meninas, o que vai acontecer com elas? Elas, quando elas sangrarem, elas saem naturalmente do posto de menina e elas se tornam mulheres. E essas mulheres, o que acontece com essas meninas? Elas vão sim ajudar a cuidar das crianças, elas vão sim tecer cestas e roupas, e vão cuidar da parte do canto histórico ou rezo, elas vão cuidar da horta de. Não a horta pesada, assim, de dar comida de todo mundo, mas elas vão sim cuidar de uma maneira mais ritualística das ervas que vão ser usadas nos banhos, nos ungüentos, nos óleos e a própria medicina mesmo, como medicina, como farmácia, né, da tribo. E tem a confecção de instrumentos. Então, essa menina, ela tem responsabilidades que ela não tinha antes de sangrar. Ela não tinha, ela brincava, ela fazia o que ela queria, ela acordava a hora que ela queria, ela dormia a hora que ela queria. Só que depois que ela sangra, ela não tem mais vida de menina. Ela se torna uma mulher adulta, então ela está apta para casar, se ela quiser, para procriar, e ela precisa entender a rotina e ajudar as anciãs, principalmente. Então, esse intercâmbio, o menino, quando ele começa a se desenvolver e a virar um rapazinho ali, entre 10 e 13 anos, que é a idade que a menina sangra, entre 11 e 13 anos, mais ou menos, eles são guardados pelos anciãos, os anciãos iniciam esses meninos e eles, quando eles estão prontos para acompanhar os homens mesmo, os caras de 30, 40 anos, e aí eles vão, porque eles têm uma determinada sabedoria dos anciãos, que os anciãos falaram com eles, e eles também têm o conhecimento técnico, físico, a fúria masculina, que eles estão ali no dia a dia com o pai. Então, os meninos sempre tiveram junto ao pai. Essa coisa de, ai meu Deus, a minha família quer me obrigar a ser advogada, porque a minha família inteira é advogada. Gente, não é uma coisa, eu entendo, tá? Seja muito ruim essa pressão e tal. Mas não é uma coisa é, absurda. Não, é porque realmente as coisas eram assim. Porque a gente, geneticamente, a gente absorve os talentos dos nossos pais. Só que se a gente não desenvolver, a gente não vai botar para fora. E eu entendo que o talento da advocacia é chato, mas se você parar para prestar atenção, é talento de interpretação, oratória e você reverter o olhar sobre uma situação. Porque o advogado ele não ganha por causa da lei e tal, pá, pá, pá. Ele ganha pelo discurso argumentativo, que o que a gente vê nas escolas filosóficas de Platão, de Sócrates e de toda essa galera, toda a cultura greco-romana, Aristóteles, é só discurso, né? É só oratória. E aí você consegue pegar todo o seu conhecimento e entregar através de palavras. Isso que é o direito, né? Além de, claro, tem as leis e tudo mais, tudo bem, mas é olhar com essa visão mais ampla e entender que eu entendo a nível visceral, porque é uma coisa visceral. O ser humano ele quer passar a espécie adiante, né? Nossa, porque eu sou maravilhosa, o meu DNA ele é perfeito e eu preciso que a Terra tenha mais disso, né? É uma coisa inconsciente é, da população. Mas aí tá. E a menina é a mesma coisa, como eu falei, né? Ela fica muito com a anciã, cuidando das ervas e tal, aprendendo com a anciã e junto ali da mãe também, das mulheres um pouco mais velhas. E os talentos vão surgindo. E aí essa diversidade é o que faz uma tribo forte.
Hoje em dia, a gente é todo mundo é ensinado a ser quadradinho, foi o que eu falei, é o sistema fordista. A escola, ela tem sirene, você fica todo mundo preso numa sala quadrada, a mesa é quadrada, a cadeira é quadrada, você tem 10 minutos de sol, que é o recreio, sei lá, meia hora, não sei quanto é mais. Quando é criança é mais tempo, né? Você tem o cerceamento da arte, você tem uma arte completamente distorcida, e aí a gente pega a arte clássica, greco-romana, a própria arte egípcia, e isso não é ensinado na escola, né? Isso não é ensinado. Essa arte diversa, os maias, aquelas roupas lindas, é, recente mesmo, eu não estou nem falando dos maias lá de trás, eu estou falando dessa galera que está aqui, que está no Peru, isso não é ensinado porque todas essas civilizações antigas, elas tinham os ritos de passagem muito claro. E como isso foi tirado da nossa sociedade para que nós fiquemos aprisionados, e isso faz com que, se a gente acessa a cultura egípcia, a cultura maia, a cultura tolteca, a gente fala assim, ué, gente, mas cadê os nossos ritos de passagem? Foi tirado. Aniversário é um rito de passagem. E esse rito de passagem, através do aniversário, vamos comemorar mais um. Mas o que isso vai trazer para a gente de experiência, de conhecimento, de sabedoria? Né? Então, por exemplo, o ensinamento dos setênios, ele é completamente ignorado da grande população. O ensinamento dos ciclos, então a gente tem esse ciclo solar, mas a gente tem também o ciclo lunar, a gente tem o ciclo venusiano, então a astrologia ela foi completamente descartada como ciência, né, pela Igreja Católica, que também é clara nos ritos de passagem, conectada à Terra. O corpo feminino ele é muito conectado à Terra por causa do sangue, por causa da gestação. Então, a gente tem 9 meses de gestação, mais ou menos, que é o ciclo de Vênus. Vênus, em 9 meses, ela dá a volta na Terra. Né? Então, assim, tem todo esse processo que nos foi tirado propositalmente. Então, quando a gente pensa em rito de passagem, a gente pensa no menino no meio da floresta amazônica, hoje em dia, né? A gente pensa no menino no meio da floresta amazônica, que é enterrado num formigueiro cheio de formiga e que explode o corpo. Parece que você está levando vários tiros. Aí o menino fica lá 3 dias e aí depois ele sai e se torna homem. Ou então o menino lá na África que ele tem 13 anos de idade e ele tem que matar um leão com a mão. Ele tem uma faquinha desse tamanho. E você fala que absurdo! Isso é um absurdo. Realmente, gente, eu também não quero rito de passagem, não. Se é para ser assim, eu não quero rito de passagem. Por quê? Isso é uma coisa que é tido como bárbara, é tido como desumano, é tido como um absurdo. Ai, meu Deus. Claro que esses ritos de passagem, eles são extremamente importantes dentro do contexto deles, né? Porque a vida deles é completamente diferente da nossa. Mas os ritos de passagem que a gente quer trazer aqui é essa coisa que, como socialmente a gente não tem, e trazendo essa clareza aqui para vocês, que são mães, que estão vendo a gente, que tem filho pequeno, principalmente, mas os filhos maiores também, é sobre a vida inteira, né? A gente honrar esses ritos de passagem. Então, os ritos de passagem que a gente tem naturais são morte, nascimento. Então, a morte de alguém próximo, o nascimento de alguém próximo, o término de um relacionamento, você ser demitido, você criar uma empresa e você falir a empresa, você do nada, alguém da sua família morre e você recebe uma criança para cuidar dessa criança, porque os pais morreram. Então, essas grandes transformações, que geralmente chegam do nada, claro que a gente consegue ler os sinais, mas elas chegam do nada e você não tem muito o que fazer. Você, como uma pessoa adulta, você tem que abraçar a situação e viver a situação e tudo o que está ali em volta dele né? É aquela coisa, ó. É exatamente assim. Você toca e aí o som ele vai expandindo. E ele já está no quarto inteiro. É porque é invisível, a gente não consegue ver, mas ele já está no quarto inteiro. Então, os ritos de passagem, eles fazem isso com a gente, eles nos tocam e eles reverberam na nossa vida inteira. E é por isso que a gente muda de mentalidade, né? Mas me conte, minha Flor, o que que você acha sobre isso?
Traga sua sabedoria, seu conhecimento, que nós queremos saber. Tudo que você trouxe sobre as tribos eu achei muito interessante também trazer o ponto de vista da singularidade dos ritos de passagem, principalmente no tempo contemporâneo que a gente vive, que está mais desconectado da natureza, né, da conexão com a Mãe Terra, e cada criança, cada pessoa passa por esses ritos de uma forma única. Então, tem muitos casos, por exemplo, né, de criança que demora para falar e aí o pai ou a mãe já acha que é algum problema que a criança tem. E na verdade não. Simplesmente ainda não foi o momento daquela criança falar. Só que o pai, por focar tanto no problema daquela criança não estar igual às outras, como você falou da diversidade, ele tenta colocar essa criança em algum lugar que ela se encaixe, né? Dessas e ele não vê esses outros talentos que você disse, que podem ser explorados. E como esses outros talentos, que muitas vezes são não verbais e são muito ricos, através da exploração desses talentos, eu posso estimular a fala, por exemplo, né? Eu posso estimular que a criança ande, se for uma criança que ainda não desenvolveu esse processo. Mas é importante eu olhar para a criança e para o ser, dentro desses ritos, como um ser integral, né? Não separado em partes e que tem que estar encaixado, como você falou, dentro do sistema, né? Então, por exemplo, na escola, eu tive muita dificuldade com a parte de matemática, mas não é porque eu não sabia, é porque eu não me encaixava dentro do sistema, né? E aí é como se, por exemplo, aquele repetidiano é como se você também não está respeitando o rito de passagem que é tido como o normal, né? Dentro da escola e dentro do sistema. Isso me frustrou muito. E foi um trauma que ficou, que eu comecei a desenvolver tremedeira nas mãos, até nas coisas que eu gostava, que é tocar piano. Porque esse lado meu não foi visto, por exemplo, cedo, como você tem esse olhar, pelos meus pais. Foi algo que eu tive que eu mesma me olhar e me desenvolver, né? Eu ia ir atrás, e aí quando eu falei pra minha mãe que eu queria fazer balé e tudo, ela me colocou. Ao mesmo tempo, a gente vê muitas meninas, né, com a questão de desconexão com o próprio ciclo menstrual. Então, tem meninas que só estão menstruando com 19, 20 anos, outras que menstruam muito cedo. E você vê falta de preparação das pessoas e da sociedade para receber esses ritos de passagem do próprio feminino, né? Então, por exemplo, uma prima minha, ela menstruou pela primeira vez com 10 anos, né? E eu tive um rito de passagem de menstruação. Minha mãe fez, me levou de surpresa, assim, no grupo com mulheres, elas distribuíram rosas, pediu mensagens de outras mulheres da família. E ela fez isso tudo intuitivo e foi muito simbólico, porque minha mãe é ginecologista, então eu já tinha esse contato com esse mundo desde pequena, né? E aí, essa prima minha que menstruou com 10 anos, no dia, a casa dela tava cheia de homens no dia, e primos, assim, e foi traumático, porque ela viu ali, ela não sabia o que estava acontecendo, e aí aconteceu muita coisa assim que as pessoas não sabiam, ela não estava com a mãe dela ali presente e tudo. Aí o que que eu fiz? Minha menstruação chegou no mesmo dia que a dela, né? Eu já menstruava, mas já acabou chegando. Aí eu pensei, vou dar para ela o que eu tive, embora eu não possa fazer uma roda, igual a minha mãe fez para mim, eu vou fazer uma caixinha. Aí nessa caixinha eu comprei uma rosa, eu comprei um caderninho para ela escrever, fiz uma mensagem sobre como era para mim e falei: Olha, Duda, tá aqui o símbolo desse seu se transformar em mulher, né? E aí eu vejo muito essa questão com relação à sexualidade também. Então, muitas meninas entrando nessa sexualidade muito cedo, sem passar por esse rito de passagem, né? Mas, ao mesmo tempo, tem sim uma cobrança da sociedade para que a mulher entre rápido nesse meio e não respeite o tempo do rito de passagem de cada uma. Como minha história mesmo, por exemplo, que eu só fui me abrir, por exemplo, para dar o meu primeiro beijo muito mais tarde, porque isso tem a ver com o meu histórico de vida pessoal. E esse fato de a gente não estar vivendo em tribos faz com que essas histórias de cada ser humano, de cada pessoa, e tudo que essa pessoa viveu no passado, acabe sim, muitas vezes, tornando cada rito de passagem único, do que se a gente tivesse também numa tribo, compartilhando isso com todo mundo e esse desenvolvimento, por exemplo, esse olhar que você tem para os filhos, eu tenho, ia ser algo mais coletivo, porque a gente está numa comunidade.
E aí eu acho que muito importante, até pelo que você passou na sua vida pessoal, que eu passei, tem cada vez mais, por exemplo, mulheres sendo mães com 40 anos. Tá vindo muito isso ultimamente e tá se tornando comum. Se antes o corpo feminino tinha mulheres com gravidez de risco, o corpo se adapta também ao que a gente está vivendo, né? Porque ele se transforma. E além da longevidade, né? Do fato de a gente estar envelhecendo, eu tenho. Embora muita gente diz que a longevidade para a mulher vai continuar a mesma coisa, que ela não vai conseguir engravidar depois dos 40, tá mudando isso também. Tem muitos casos. É, outra coisa muito importante, o rito de passagem do parto, né? Quando a gente tá na natureza, as mulheres, as índias, ou até eu vejo alguns vídeos assim históricos do passado das chinesas tendo filhos em pé, assim, e super tranquilo, parto natural, igual os animais, né, que estão conectados com a natureza tem. Mas hoje não. Hoje o normal é cesárea. Hoje a mulher tem medo, hoje a mulher desenvolve doenças, né? E o quanto que é importante, sim, esse parto, esse nascimento que ser acompanhado desde o início da gestação até, tipo, acho que eu tô trabalhando com isso na clínica, né? Da minha mãe. Então, esse desenvolvimento é até legal da astrologia, de você ver tudo isso da criança, sabe? Da musicoterapia do bebê, a identidade sonora do bebê desde o útero, a mulher ser atendida por nutricionista, por ginecologista integrativo, toda uma equipe, fisioterapeuta. Isso é essencial para que isso tudo para voltar para algo que é tão natural, se a gente estivesse na natureza, né? Vivendo. E é algo que muitas vezes acontece de forma interrompida, né? As gestações, por conta dos nossos problemas emocionais do feminino que foi reprimido, e as mulheres têm medo de algo que é tão natural, o rito de passagem, os ritos de passagem de morte, né? Então, hoje, morrer, que no passado a gente cuidava do corpo, tinha uma compreensão espiritual, igual os egípcios que faziam, né, as múmias, os sarcófagos, eles entendiam isso. Morrer era um processo natural, não que não fosse doloroso, mas o sofrimento é uma opção. Hoje, depois com todo o advento da Igreja Católica, o normal é você enterrar pessoas em cemitérios e as pessoas estarem chorando. Tem até pessoas que são contratadas para chorar, né, em enterros, só para isso. Porque o sofrimento virou, né, a marca do luto. Então tem que usar preto. Minha mãe quer que eu toque o Funeral do Hokage, que é uma música de piano, no enterro dela. Ela não quer ser enterrada, ela quer ser cremada. Enfim, cada religião, né, com sua crença, mas é outra coisa que ficou muito distante da gente, a morte, como algo que eu tenho medo. E eu entendo já, com essa conexão espiritual que a gente tem, que é simplesmente uma passagem, né, de consciência. E, assim, os ritos de passagem da criança, eu acho que são muito importantes de serem celebrados. Não só os ritos de passagem, esses mais marcantes, como o aniversário, tudo isso, mas os pequenos ritos do dia a dia. Então, a criança conseguiu comer sozinha. Isso para uma criança é um pequeno rito de passagem, é um movimento que ela fez ali, pequenininho, mas que para uma criança é uma grande coisa. Então, tá aí, Camila, travou? Ué, travou, Camila.
Então, eu estava falando sobre a importância da gente ritualizar também os pequenos momentos, né? Não só esses grandes. Por exemplo, o momento que uma criança consegue alguma conquista significativa de conseguir comer sozinha. Não que eu preciso fazer um ritual para isso, mas eu entender que isso também é um rito de passagem. São as pequenas coisinhas que acontecem. São os ritos de passagem até individuais de cada ser humano, né? Que não são, por exemplo, esses grandes ritos como casamento, aniversário. Então, por exemplo, uma conquista minha dentro do meu desenvolvimento de estudo de música. Então, eu completei o meu curso de música. Eu posso fazer um rito. Isso foi um rito de passagem dentro do meu desenvolvimento artístico. Outra coisa que eu acho esse rito sobre o casamento, né? Que muita gente tem evitado casamento ultimamente por conta da questão do crescimento do número de divórcios e muitos casamentos arranjados no passado, poucos casamentos por amor, né? Mas a importância, sim, de se ter esse contrato do casamento, de se ter esse rito quando a gente vai, que hoje tá muito comum, vou morar junto, né? Só vou morar junto e não vou ritualizar esse momento. E aí você tem um filho, e qual é a história que você vai contar para ele? Isso não fica marcado, né? Não fica oficializado, até espiritualmente falando. Então, até Bert Hellinger traz essa importância, né, do firmamento do casamento, da constelação familiar. E de eu entender que cada relacionamento que eu tenho que ter um rito de passagem de finalização também daquele relacionamento. Porque no meu sistema familiar, todos os relacionamentos que eu tive, que houveram principalmente troca sexual, eles tiveram sim os seus momentos, né? Eles têm o seu lugar. E eu preciso respeitar esse lugar. Não, não que eu ainda tenho relação com isso, mas de que veio antes, para que eu possa me entregar para um novo casamento e ir. Então, eu acho muito importante, embora isso seja antigo e não é mais visto como comum, por exemplo, o rito de uma menina que vai sair de casa e vai se casar. Ou mesmo morar sozinha, ela tem um rito de passagem para isso, né? Seja com a mãe dela, com o pai. Como você fala do namorado, pedir a mãe em casamento para o pai, né? Ter um rito também, que eu não tenho visto como muito comum, da perda da virgindade. Então, você vai ter sua primeira relação sexual, eu acho isso importante. Você se conectar com essa. Porque perder a virgindade hoje está muito. Sabe? Se você ritualizar isso até sua primeira relação sexual de forma ritualizada com seu parceiro, conhecer bem ele antes, né? Eu acho que isso se perdeu. Eu pesquiso muito, tem rito de menarca, tudo isso, mas não vejo rito de perda da virgindade. E no passado, esse rito era o quê? Eu tô lá, casei minha filha com a sua filha, somos uma família nobre, aí fica o pessoal lá vendo para ver se sangrou e perdeu a virgindade, se a mulher era virgem mesmo e acabou. Esse era o, sabe? É, Ó, rapidinho. Isso é algo católico. não, sim, é isso que eu tô falando, do passado recente, na época da monarquia, assim, Isso. Mas lá no passado. pode continuar, pode continuar. Enfim, é, é, é isso, basicamente, né? Que se, tem a época das tribos que a gente vivia, tinha toda essa conexão, aí teve toda a história com a igreja e tudo que foi tido como. Tudo que era normal. Muitas coisas que eram normais foram tidas como fora do normal, muitas vezes como bruxaria, né? E agora a gente está retomando essa consciência, só que um mundo muito diverso e variado, que eu acho que é importante essa adaptação e compreensão do processo de cada um, até que todos consigamos viver nessa diversidade e harmonia uns com os outros. Sim. Ah, eu adorei a sua fala, minha Flor. Você, cara, você sempre traz coisas muito ricas e eu gosto muito do seu olhar. Não à toa trabalhamos juntas, né? Uhum, Eu achei muito interessante quando você coloca a questão da morte, né? Eu passei por uma morte recente de uma pessoa extremamente próxima a mim e esse estado de paz interna que eu senti só advém da espiritualidade. Só advém da espiritualidade. Então, a minha família inteira, ela tem a religião Maranata, Batista, que são denominações de evangélico. Eu não sei exatamente a terminologia, mas é tipo evangélico, né? Que é a parte cristã não católica, né? A parte cristã não católica. E aí
As únicas pessoas que estavam em paz e que você sentia essa paz era eu e minha mãe. Minha mãe tem uma cabeça totalmente voltada para os dogmas, tá? Mas ela entende essa parte espiritual, ela entende. Então, quando eu encontrei com ela era a única pessoa que estava em paz. Claro que ela estava chorando, claro que ela estava triste, claro, eu também. Mas o desespero das outras pessoas era claro. Essa desconexão com esse rito de passagem. Então, a minha mãe, ela perdeu um irmãozinho pequenininho. Minha mãe tinha, acho que, 3 anos ou 4, e ela perdeu um irmãozinho de 2 anos, tá? Isso lá na primeira infância. A minha irmã perdeu a irmã dela com 27 anos de idade, né? Ela tinha 27 e a minha mãe tinha, acho que, 30 e poucos, 31, que a diferença era pouca. Então, ela entendeu, a família da minha mãe é muito grande, então era muita tia, muito primo, muito tudo, e as pessoas vão partindo. E aí, no final, assim, agora, recente, coisa de 10, 15 anos para cá, ela perdeu a mãe e o pai, né? Então, e de maneiras assim, em que eles ficaram muito velhinhos, e a minha mãe acompanhou todo esse processo, porque o idoso, ele retorna para a criança, né? Quando ele está muito debilitado. Então, antes do meu avô partir, minha mãe conta isso, é muito bonito. Hoje em dia eu tenho uma visão espiritual muito maior, né? Meu avô partiu, eu tinha uns 10 anos de idade. E ele falou: Antes de eu morrer, eu vou te ensinar a jogar xadrez. E ele me ensinou. A gente era muito próximo. Muita coisa do sacerdócio eu também peguei dos meus avós, tá? O ensinamento que eles me passaram sobre inúmeras coisas. A vida ser um tabuleiro de xadrez, eu não tirei da minha cabeça, eu tirei da cabeça do meu avô. Meu avô sempre falava: primeiro nós somos os pinos, olha o rito de passagem aí. Primeiro nós somos os peões. A gente trabalha, a gente estuda, a gente corre atrás. Só que quando a gente começa a se conectar um pouco mais com Deus, a gente se torna a torre. E essa torre, ela faz com que a gente suba de vida ou caia, porque a torre também pode cair. E o que é a queda da torre? É a queda de crenças, são as mortes. Você tem que morrer para que você possa reviver, não é isso? Primeiro você morre para que você renasça em Cristo. Depois da torre, a gente tem o cavalo. O cavalo, ele representa esse domínio do corpo humano. Então, é o domínio da libido, é o domínio de toda essa visceralidade humana. Do cavalo, a gente tem o bispo, que aí a gente já entra nessa conexão espiritual, né? E do bispo, a gente tem o rei, a rainha, e que é a supremacia do yin yang e é o entendimento do tabuleiro inteiro. Então, a rainha precisa sim do peão, e precisa sim do rei, e precisa sim do cavalo, e precisa do bispo. Então, meu avô me ensinou isso, eu tinha 9 anos de idade. Eu acho muito importante que a gente trate as crianças, para que, principalmente do 0 ao 7, não tenha medo de você trazer esse tipo de explicação para uma criança pequena. Ah, mas ela não vai entender. Quem disse que ela não vai entender? Quem disse? Então, minha mãe, ela foi criada por esse homem, né? Então, ela tem uma cabeça, mesmo que dogmática, ela traz uma sabedoria que é milenar. Porque quanto tempo existe o jogo de xadrez? Há quantas gerações o meu avô recebeu essa informação antes dele, e que chegou até ele, e que ele passou para minha mãe, e que ele passou para mim também? Entendeu? Minha mãe tem um tabuleiro lindo de madeira de xadrez, gamão, é muito massa. Outro ponto interessantíssimo, né? E que quando a gente não tem essa visão ritualística, a gente realmente se perde na vida, né? A gente entra em desespero, essa coisa do luto ser extremamente dor. Mas uma coisa importante é que quando a Igreja Católica ela entrou, ela pegou absolutamente todos os ritos de passagem que a gente tinha. O que você falou do rito de passagem de você perder a virgindade, existia sim. Então, por exemplo, o homem, quando ele se casava e a mulher era virgem, ele era direcionado a não ter relação na primeira noite, entendeu?
Não ter. Tanto que se você pegar historicamente, e é por isso que eu falo, os reis e as rainhas, eles são criados através do sacerdócio, e aí a gente pode colocar conhecimento egípcio, conhecimento tibetano, que a Igreja Católica sempre fez questão de esconder da população em geral, mas o ensinamento deles era totalmente sacerdotal. Existe, historicamente falando, reis e rainhas que não se deitaram até 2, 3 meses depois de casados e que chegou o momento deles se deitarem, como Maria Antonieta, por exemplo. Maria Antonieta e Luís XIV só consumaram a relação quase 6 meses depois, entendeu? Do casamento. E eles precisavam de herdeiros. Então, pô, pera lá, já tem vários meses, vocês realmente não vão ficar juntos? E aí, esse rito de passagem da virgindade da mulher para que ela se encontrasse com o homem era feito através das mulheres à sua volta. Então, o pompoarismo entrava em ação, a mulher ela aprendia a ter orgasmos e ela primeiro ela tinha esse orgasmo monumental com ela mesma, para que quando ela encontrasse o homem, ela estivesse aberta, relaxada e entendesse a energia sexual, Foi isso entendeu? que você fez comigo. Então, esse é meu trabalho. Por isso que eu falo, é sobre a gente ser a rainha que está dentro da gente. É sobre a gente despertar a rainha, é sobre a gente despertar. E, gente, vamos combinar, né? Rainha não se deita com plebeu, rainha não se deita com príncipe, ela só se deita com reis, depois que ela está pronta. Outra coisa legal que você falou, dessas micro-vitórias. Cara, é isso. Micro-vitórias é muito importante, porque a sociedade fordista, ela pega o resultado final. Então, assim, ó, é o salário no final do mês, é o salário, a organização, né? Tipo, a meta, isso. Tem a meta do trimestre, a meta semestral, a meta anual. Essa coisa que você falou da escola também, gente, a escola ela tira da gente totalmente a criatividade, a liberdade e a individualidade. Eu lembro que eu perdi ponto na prova uma vez porque eu fui de boina. Aí eu fui reclamar com a coordenadora, aí ela falou: boina não é uniforme. Eu falei, mas eu não estou botando uma blusa por cima da logo da escola. Eu não estou usando uma saia curta, porque isso é uniforme. Então, as meninas com short na cabeça. Você entendeu? Não, short na cabeça. Ah, não, mas não tem problema, porque é short jeans. Então, assim, essa cultura da sexualização do corpo da mulher, tá? E aí, por exemplo, quando a mulher traz uma personalidade que não é sexualizada, como uma boina, por exemplo, e não tinha nada a ver com, ai, mas é porque a boina é esquerdista. Não, não é. A pauta não era essa, entendeu? Porque eles poderiam alegar, Camila, você está usando um uniforme político na escola e não pode, mas não era isso, tá? Então, existe duas frentes sociais que faz com que nós percamos os nossos ritos de passagem naturalmente e a gente se infantilize para que possamos ser escravizados. O primeiro é infantilização da mulher. Então, a mulher, ela não pode falar mais firme, como eu estou falando. A mulher, ela não pode se impor, ela não pode ter desejos próprios e querer viver a sua natureza. Então, a natureza da mulher é ter orgasmos enquanto pare. A natureza da mulher é se sentir poderosa enquanto está grávida. Mas a sociedade coloca um sistema de medo bizarro em relação à gestação para que ela seja institucionalizada, tanto que ela é. A gente tem um contrato. A certidão de nascimento é um contrato que você assina com o governo. Quando você assina esse contrato com o governo pode fazer o que ele quiser com você. Eu perdi a guarda da minha filha, né, o governo falou, ó, não é para você ficar com a sua filha. E aí é isso, porque ela tinha um contrato com o governo, entendeu? E ela foi tirada. Assim como existe o processo de adoção, assim como a gente consegue ter acesso à educação, à comida, tudo isso é por causa do contrato. Existe uma lei, eu não sei se essa lei é federal, mas tem uma lei aqui no Rio de Janeiro que você não pode ser revistado se você tiver de RG. Se você tiver com o seu RG e apresentar para o policial, você não pode ser revistado. Ele pode querer te revistar e você, então, a gente vai para a delegacia. Aí você vai para a delegacia e é revistado na delegacia. Mas na rua você não pode mais ser revistado se você tiver RG. Então, se você tivesse contrato com Contrato esse social.
Não é, então, mas o contrato social, na verdade, isso não é contrato social, porque o contrato social é o casamento, é um contrato social. Hum. Eu Isso estou é, dizendo da sociologia, o contrato social com o Estado. isso é escravidão, Flor. Então, Contrato social, sociologicamente falando, seria algo em que você quer, como um casamento. Você quer, a pessoa quer, e a gente se casa. E a gente firma socialmente, não necessariamente através de papel, tá? Mas o contrato social, contrato, ele vem com essa energia de você assinar, literalmente, tá? Mas o contrato social seria exatamente isso. Quando você falou em relação à questão do casamento, existem duas frentes aí. A primeira frente é que, por que que os discursos são feitos e criados? Vamos lá. A primeira coisa é, mas as pessoas não se casavam por amor, era só por dinheiro, os pais arrumavam né? Não é tanto assim que acontecia, tá? Muitos casais se casavam por amor, porque frequentavam o mesmo círculo social, os pais olhavam e falavam, vai dar bom, e vai dar bom porque eles são compatíveis. Então, valores e virtudes eram postos na mesa, a mãe avaliava as atitudes do rapaz. Quando a mãe aprovava, não, esse é realmente um cara bom para você, aí chegava o pai. Então, o pai ele chegava para conversar com o rapaz e era tudo acordado e arranjado de maneira prática, sim, pelo pai. Quando a mãe aprovava. E quando não tinha aprovação dos pais, as pessoas fugiam e se casavam. Ponto. Isso sempre aconteceu. Ninguém nunca foi impedido de se casar. Ai, meu Deus, isso é coisa de romance para continuamente implementar medo em relação a casamento, em relação a relacionamento, em relação a esse contrato social. Nossa, você trouxe muita coisa maravilhosa, cara. Então, essa coisa do rito de passagem da menarca, eu achei lindo. A minha mãe, ela também, intuitivamente, porque a minha mãe, ela, gente, ela é de uma religião, mas ela sabe muita coisa, justamente por ter sido criada pelo meu avô e pela minha avó, e por ter recebido esse conhecimento sacerdotal que vem sim da aristocracia, sim, porque a família da minha mãe era de duques e duquesas e enfim, né? E da linhagem mais para trás teve até a rainha. Mas o ponto é que a minha mãe ela fez uma festa, ela fez bolo de chocolate, ela fez brigadeiro, ela chamou todas as minhas tias e eu morri de vergonha. Eu falei, mãe, mas todo mundo vai saber que eu sangrei. Aí minha mãe, mas não tem problema. Mãe, mas os meninos, os meus primos. Camila, eu fiz chocolate, bolo de chocolate, brigadeiro e eles não vão comer? Eu falei, realmente, realmente. Mas foi um rito de passagem, foi uma comemoração, sabe? Dentro, né, das crenças dela, dos dogmas dela. E eu achei isso extremamente interessante, porque quando a gente começa a ritualizar essas passagens, né, na nossa vida, a gente começa a enxergar a vida como um ponto de. É tipo antes e depois de Cristo. Cristo foi um grande rito de passagem para a Terra, né? Maomé, Akhenaton e Nefertiti. Então, são seres que, por si só, transformam a consciência da Terra. Isso é muito poderoso. E é isso, eu acho que a gente trouxe, você trouxe coisas muito riquíssimas. Eu acho que a nossa visão espiritual, ela tem que ser prática e diária, sim. Então, por que, Camila, que eu preciso entender os ritos de passagem? Por que, que eu tenho que trazer os talentos do meu filho, né? É o que você falou, cara. Lá na frente a conta fecha. Eu me prejudiquei lá na frente. Mas não é porque, ai meu Deus, eu sou a grande vítima, eu estou culpando os meus pais. Não, cara. Mas eu acho que a gente, como seres conscientes, por que que você tem essa consciência agora? Porque você viveu. Por que que eu tenho consciência disso? Porque eu estou estudando e vivendo isso no meu dia a dia. E a gente instala e fala: caraca, faz sentido eu ritualizar? Sim. A minha menarca, a minha primeira vez, estar com mulheres, estar com pessoas
Faz sentido, sim, eu me proteger e pedir proteção masculina. Eu quero proteção masculina, porque eu mereço, porque eu sou Eva, não é? Nós somos Eva. Eva foi feita da costela de Adão. E não é uma coisa, pode ser literal? Pode, mas é sobre a consciência. Então, a gente tem a consciência, a força de pensamento, o logos, né? Essa mentalidade, essa sabedoria, essa ideia, ela vem quadrada, é masculina. E a gente, como mulher, qual é a grande questão? Nós mulheres, o desenho é o seguinte: o homem, ele é um quadrado, isso a nível de consciência, tá? A nível de consciência geométrica. O homem, ele é um quadrado e ele tem um círculo perfeito dentro dele. Ou seja, é um masculino que tem o feminino interior, né? Zeus, dentro da cabeça dele, existe a Atena, que é a deusa da estratégia. Ela não é a deusa da guerra, de correr e como Ártemis, por exemplo, que vai para o campo de batalha. Atena é a deusa da estratégia. Um homem seguro, poderoso do masculino dele, ele é estratégico. A mulher pode gritar, bater nele, xingar, ele vai respirar e estrategicamente vai acalmá-la. Ele não vai rebater, ele não vai, porque ele sabe que é diferente, ele entende o feminino interno dele. A mulher, o desenho já é o contrário, é um círculo e dentro do círculo você desenha um quadrado, que é a ânima, né, o feminino e o ânimos interno dela, que é o masculino. Dentro desse processo, a gente entende, nós mulheres entendemos que a nossa mente, o nosso racional, tudo, eu de dentro para fora, eu estou entregando muito da minha energia masculina quando eu falo, quando eu racionalizo, quando eu organizo ideias, quando eu grito, quando eu vou para cima, né? Claro que não recomendamos, vamos organizar nosso emocional, mas não tem problema também você liberar essas emoções, tá? Não tem problema. Então, você tá no enterro e você chorar desesperadamente, tá tudo bem. Não pode bloquear, não pode prender, né? Mas saiba que quanto mais consciência você tiver, a morte vai bater a sua porta e você vai cada vez mais ter paz de espírito. Então, somos Eva nesse sentido. Nós nascemos dessa energia masculina. Por quê? O masculino é a consciência, o feminino é a matéria. Então, é isso, a gente tem essa força de Eva nesse sentido e se abrir para a vida, se abrir para os ritos de passagem, se abrir para receber proteção masculina, se abrir para receber a vida. Então, perdeu alguém, está de luto? Pode ficar de luto, tá tudo bem. Você pode, sim, às vezes sentir raiva, mesmo estando em paz, você pode pensar como uma humana e refazer na sua cabeça os passos e, ai meu Deus, eu tinha que ter feito isso, eu tinha que ter feito aquilo, tá tudo bem, mas você respire e saiba que é momentâneo. Então, você não vai ficar para sempre refazendo os passos. A questão é você sentir no seu coração e seguir em frente. E os ritos de passagem fazem isso com a gente. Quando a gente sangra, não tem como a gente voltar. Quando a gente faz amor pela primeira vez, não tem como voltar. A próxima vez é o que vai ditar, entendeu? E a próxima, e a próxima, e a próxima. E isso que você falou é isso, é a infantilização da mulher, para que a mulher ela seja extremamente infantil e domesticada, para que ela não seja a líder rainha que ela tem que ser, porque a rainha, ela cuida da espiritualidade, da sexualidade, da cultura, da vestimenta, da parte ritualística, né? Então, seja os ritos de morte, os ritos de vida, as flores, tudo mais, os ciclos da natureza. E o homem cuida, o rei cuida da parte territorialista, da alimentação, tá? A alimentação é masculina, não é feminina, é por isso que é o homem que provém, não é a mulher. Entendam isso, quando vocês entenderem o papel desse masculino provedor, que é o masculino que alimenta, muita coisa muda em relação ao seu olhar, principalmente de ser defendida por um homem.
e trazer essa coisa, entender que a mulher, ela é tanto uma donzela, quanto a mãe, quanto a anciã e quanto uma sacerdotisa. Então, pegar a mulher e transformar a mulher numa máquina de sexo, distancia ela completamente do feminino dela. Porque a mulher, ela é naturalmente seletiva. Ela só pode engravidar uma vez por ano. Você está entendendo? É tipo você botar, você só tem uma semente para plantar na terra. Você não pode errar. Você não pode errar. Você tem que pegar a melhor semente e colocar no melhor terreno e pegar a melhor época do ano. Por exemplo, eu estava louca para plantar morango. Eu não posso plantar morango agora, gente. Eu tenho que esperar até o meio do ano, porque eu vou perder as sementes. Você está entendendo? Então, a mulherada fica louca ouvindo o discurso de dono de Tinder, que o dono do Tinder ganha muito dinheiro com a mulherada lá dentro, né? É, a gente barateou, deu acessibilidade e popularizou a prostituição. Detalhe, é gratuito, o pior ainda, se a mulherada ainda ganhasse dinheiro com isso, ainda seria uma coisa, mas nem isso a mulherada ganha, entendeu? Não tem ganha-ganha em sexo casual e não tem para a mulher. Para a mulher, né? Para o homem, aí é outra história, porque a energia é oposta. Tá bom, tá bom. Então, mas é isso, assim. E aí a sociedade faz isso, faz com que a mulher ela não entenda esse próprio rito de passagem interno. Interno, de tipo, eu vou escolher um parceiro e eu vou procriar a vida inteira com esse parceiro. Então, muitas mulheres que têm 5, 6, 7 filhos hoje em dia são. Não, mas, pô, para que que ela vai ter tanto filho? Gente, por que não? Entendeu? Por que não? Agora, não, mas a mãe solo, não, a gente tem que proteger, a gente tem que defender a mãe solo, porque foi um cara babaca. Não, mas peraí, não entendi. É Entendi. distorção. É totalmente distorção, entendeu? E aí, essa coisa de, tipo, os homens são horríveis, as mulheres são umas coitadas, e a mulher empoderada, ela tem que fazer tudo o que a sociedade manda. E, cara, não. Se a gente prestar atenção nos nossos ritos de passagem internos, você vai ver que lá no fundo você não quer ir para o Tinder. Lá no fundo você não quer estar no bar. Lá no fundo a festa é muito barulhenta, sabe? E eu não sou careta. Eu adoro cantar, eu adoro dançar, eu gosto de vinho, eu gosto de cerveja artesanal. Mas não é é um ritual. Não é o cotidiano. Os ritos de passagem não são cotidianos. Os ritos de passagem cotidianos, eles estão representados na morte e na vida através do sono. Então, eu renasço, eu ressuscito quando eu acordo e eu morro quando eu durmo. Entendeu? Esse é o nosso ciclo natural de rito de passagem diário. Agora, toda essa construção social, ela não tem, ela é totalmente artificial, totalmente. Para finalizar, a questão do parto, você foi muito feliz quando você disse isso, porque, gente, o parto é muito bom ter o acompanhamento que você trouxe, é maravilhoso. Tem mulheres que não se conectam com tanta gente em volta, né? É médico, tem gente que não se conecta e tá tudo bem também, tá? Mas eu acredito sim no acompanhamento. Eu acredito sim no acompanhamento. Só que a questão da morte da mulher no parto, ela é muito poderosa. Primeiro que, antigamente, as mulheres, elas tinham orgasmos colossais, e é o único orgasmo possível para a mulher, que é tipo assim, é o orgasmo mais forte que tem para a mulher, é no parto. Isso foi arrancado das mulheres na Idade Média com a caça às bruxas, que foi o que você falou. Bruxaria, a gente sabe que é sabedoria de mulher. Bruxa é mulher sábia. Então, assim, toda essa sabedoria do canto, do orgasmo, esse canto gregoriano que foi tirado, as notas musicais serem institucionadas em 1300, eu acho, para apenas 7 notas, eram 12. E aí a gente entra nas 12 camadas da personalidade, 12 apóstolos, 12 signos, 12 arquétipos. Então a gente sempre tem esse 12. Eram 12 notas, né? Que
nós todos cantávamos. Então, se você pegar a sonoridade, sonoridade hindu, árabe, dos próprios nativos, tá? Esse canto dos índios é isso, é as 12 notas. Você vê as 12, você sente as 12 notas. Por A isso que é escala ocidental ainda tem 12 notas, só que só é a escala cromática e a gente tem as escalas maiores e menores que são compostas pelas 7. E as escalas orientais têm mais de 17. sim, 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 sim. Mas é isso, nós somos ensinadas apenas as 7 notas, a gente não tem a escala cromática como conhecimento público, porque antes Uhum, era conhecimento público, entendeu, Flor? É isso que eu estou falando. Como a uhum. igreja ela veio tirando aos pouquinhos tudo que nos conecta do natural e dos ritos de passagem. Então, a mulher, quando ela estava parindo, primeiro que ela estava com um monte de mulher em volta, tá? Segundo, que o pai ele só participava quando a anciã permitia, porque o homem pode sim atrapalhar, tá? Eu, Camila, tenho uma visão atual, dentro do contexto que eu vivo, de que o pai ajuda, sempre, porque a gente se sente segura com o homem ali, com o pai da criança. Eu tenho essa visão. Porém, nas tribos antigas, quem determinava, quem não estava emocionalmente envolvida era a anciã. E ela trazia o pai, ou ela convocava o pai, ou ela conversava e, dependendo, porque às vezes a mulher estava com um processo mais delicado e o homem, ele pode ficar assustado, né? Mas dentro de todos esses ritos de passagem, o que a gente vê é que a mulher ela é sempre posta nessa ou na infantilização para silenciar ou na manipulação, entendeu? Então, assim, tenha medo dos homens, tenha raiva dos homens, se proteja deles, porque você é mais fraca, aí sempre desempoderando, porque isso não é empoderamento, isso é desempoderar. Você é mais fraca, eles são extremamente manipuladores e irracionais, você tem que agir igual a eles, então você tem que chegar a fazer amor, né? Que nem é fazer amor, mas vocês entenderam, e ir embora e ignorar e não mandar mensagem, não isso, não aquilo. Então, isso tira a gente totalmente do natural. E quando a mulher engravida de um homem que ela quase não conhece, é desesperador, porque ela é aí que ela entende que ela não está na natureza dela. E geralmente é nesse momento que ela morre, que a donzela morre, a mãe nasce para sempre, porque uma mãe nunca vai deixar de ser mãe, independente se foi mãe pouco tempo e a criança desencarnou, independente. Mãe, quando passa pela gestação, mesmo que tenha perdido a criança antes da criança nascer, quando a criança começa a nascer dentro dela, ela sai do estado de donzela permanente e ela se torna mãe. Então, essa mãe, ela começa a ver a vida de uma maneira mais natural e mais cíclica, porque é impossível ela não se conectar com a Lua, é impossível ela não se conectar com Vênus, é impossível ela não se conectar com o cheiro, a alimentação, e ela começa a ver as pessoas, ela começa a criar interesse por virtudes e valores muito mais do que por coisas, porque agora é um serzinho. É muito poderoso, muito mesmo. Mas é isso. E aí, minha flor, diga-me. Ah, eu adorei, acho que foi muito rico e vai ajudar muita gente. Ah, eu também tenho certeza. Então é isso, a gente se vê na semana que vem. Eu, Sim. Camila, temos Luísa Silveira também falando sobre feminilidade, orgasmos, espiritualidade e trazendo para vocês uma mentalidade, né? Que o encontro aqui é sempre sobre a gente entender mentalmente a vida, né? Para que vocês possam se conectar com o natural, com o prazer, com o canto, com a dança e muito mais, tá bom? Um beijo! Beijo. Ih.